Paz do Senhor, meu irmão, Paz do Senhor, meu amigo. Aqui é o evangelista Miguel de Souza. Eu estou no centro de Mariana Pimentel. Estamos aqui num local, uma praça, né? Esse local aqui raramente à noite, dá bastante gente neste lugar. Estou aqui para gravar uma mensagem do coração de Deus para o teu coração. Estamos aqui no período do outono, né? O sol, apesar de bonito, nós temos uma brisa. E a temperatura nesse momento aqui, por volta das 10h30 da manhã desse domingo, para muitos conhecido como Domingo de Ramos, né? E em torno de 10 horas e 20 minutos, a temperatura nesse momento está em torno aí dos 15, 16 graus. O texto que eu escolhi para esse momento está aqui no livro de Levítico, capítulo 19, no versículo 28, diz assim: pelos mortos não fareis golpes na vossa carne, e nem fareis marca alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Eu quero falar nesse momento sobre um assunto muito importante. O assunto é sobre tatuagem. Você, como servo de Deus, o que você acha da tatuagem e amparo bíblico? Eu estava observando aqui que ultimamente a gente vê, usa uma moda, né? Usar tatuagem. No meu tempo de criança, mais de 40 anos atrás, só usava tatuagem presidiário. Você pode observar que há 40 anos atrás, até mesmo para entrar no exército, se tivesse tatuagem, a pessoa já não conseguia ser um militar. Hoje os tempos mudaram, a gente tem também que admitir esta situação. Os tempos mudam. Se você lê na Bíblia Sagrada, eu já li a Bíblia 34 vezes e ainda não encontrei a palavra tatuagem na Bíblia. Mas eu estava pesquisando no dicionário Globo, né? E a palavra tatuagem aparece como sinônimo de marca. Quando a gente fala em marca, o que você se transporta? Você, como crente, como servo de Deus, você se transporta logo para o Apocalipse, né? A marca da besta. É uma marca. Na verdade, o mundo ele está se preparando para isso, porque após o arrebatamento da igreja, vai vir o período da grande tribulação, e nesse período aí, então, vai dominar o mundo da trindade satânica, que é a besta, o falso profeta, o anticristo, vão governar o mundo. Aí, para se comprar ou vender, vai ter que ter a marca da besta, que é este sinal, 666. Mas não é sobre isso que eu quero falar, é sobre tatuagem. Eu, alguns anos atrás, pastorei uma igreja e nós tínhamos o privilégio ali de ganhar uma família para Jesus. Não vou mencionar o nome do irmão aqui por questão de ética. Nós ganhamos esse irmão para Jesus através do Espírito Santo, que é quem convence, né? Mas ele usa a gente, ele usa eu, ele usa você para ganhar as almas. A conversão é com o Espírito Santo. É só ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós então ganhamos esta família para Jesus. E esse moço, ele não sabia ler, mas ele canta assim de maneira extraordinária. Deus deu um dom para ele. Ele ensaia um louvor 2, 3 vezes. Ele já sai cantando até com playback. Canta muito, muito usado por Deus. Só que quando nós ganhamos para Jesus, eles eram amigados, eles não eram casados. E a igreja se propôs então em fazer o casamento dele. Se reuniu a igreja lá pagando o casamento. Fizemos o casamento dele na igreja, inclusive eu fui quem fiz a cerimônia do casamento, uma festa muito bonita. A igreja fez tudo por ele, roupa para ele, e foi uma bênção. Em seguida se batizou ele e a esposa dele, e após se batizar, aconteceu algo interessante. Ele veio acometido de uma enfermidade no intestino ali, e essa enfermidade ele teve que passar por 3 cirurgias. E eu fui descobrir nesse dia que ele estava abaixado no hospital, que ele tinha uma tatuagem do São Jorge no peito dele. Aquela tatuagem, ele nunca tinha me comentado nada sobre ela, mas ele tinha uma tatuagem do São Jorge no peito dele. E abriram o peito dele. Eu fui saber que ele, antes de vir para a igreja, ele era tamboreiro, né? E por isso então estava naquela situação. Confesso a você que orando por ele na igreja, eu vi ele numa visão, eu vi ele dentro de um caixão.
eu convoquei os irmãos, eu convoquei 6 irmãos, comigo 7, para a gente que fizesse ali um jejum. Se fosse uma pessoa só fazendo, seria uma corrente de 7 dias, mas nós fizemos 7 irmãos um jejum por ele, e o Senhor lacrou aquela sepultura e deu vida a esse meu irmão. Ele está vivo hoje. Mas quando eu vi aquela tatuagem do Jorge no peito, eu me apavorei. Eu quero dizer a você que não estou aqui levando a você entender que ele passou por aquela doença, por aquela cirurgia, por causa da tatuagem, não. Mas é interessante essa curiosidade que eu tenho, porque foi abrir todo ele, o peito dele. Ele passou por 3 cirurgias, em torno precisamente ali de 20 dias. Em 20 dias. Foi Deus realmente que deu vida a ele. Então, voltando aqui, a tatuagem se trata de uma marca, né? Eu tenho outro texto de Isaías aqui, porque uma certa feita eu vi um teólogo, ele narra num livro que eu li dele, um livro até é um teólogo americano, bastante renomado, e ele tem vários livros, inclusive tem best-sellers o livro deles, muito vendido. Aqui Isaías 49, e o verso 16 diz assim: eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Ele pega essa palavra aqui da primeira parte do versículo, eis que na palma das minhas mãos te tenho gravado. Nesse livro dele, ele diz que Deus fez uma tatuagem minha e de você na sua mão, na mão de Deus. Eu quero dizer para você que isso aqui, quando a Bíblia fala neste texto aqui, é linguagem figurada, não tem nada a ver com a realidade. Então, eu não posso pegar um texto desse isolado e apresentar este texto aqui como algo literal, porque isso aqui, né, não é literalmente falando, é uma maneira figurada, como por exemplo uma porta. Quando Jesus disse eu sou a porta, não quer dizer que seja uma porta de entrar e sair de uma casa, é uma linguagem figurada. Então não podemos pegar esse versículo aqui e dizer que Deus nos tatuou na sua mão, não procede, isso aí não tem amparo bíblico. E quando a gente olha para a marca, a gente fica analisando exatamente sobre isso, a marca da besta, o 666. Este texto aqui de Levítico, o que acontecia naquela época? O povo de Israel havia saído do Egito, e quando ele saiu, ele tinha que conquistar aquelas nações ali. E nessas nações, as pessoas tinham essas práticas. Quando morria um ente querido, principalmente uma pessoa que era muito amada, assim, eles acostumavam a se cortar. E também, além de se cortar, eles usavam a tatuagem, faziam a tatuagem no corpo com o nome daquela pessoa, para ficar como uma lembrança. Você nunca esqueça que a tatuagem é uma coisa que depois de feita, não tem mais o que fazer. Então você que é um servo de Deus, você que é uma serva de Deus, não permita que isso aconteça com um filho seu, com uma filha sua, de se tatuar. Se ele tem este sentimento ainda na infância, na adolescência, acha bonito no colégio ou numa faculdade, mas espere, oriente a ele quando completar os 18 anos, para poder então tomar essa decisão. Mas enquanto ele for de menor, lute para que isso não venha acontecer, do seu filho ele ser tatuado. A gente olha para a Bíblia Sagrada, Jesus uma certa feita, ele ia chegando na porta do templo ali, e os discípulos levaram Jesus para olhar o templo. Ele disse, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Algumas de suas palavras mais adiante, ele disse, eis que eu derribarei este templo, se referindo ao seu próprio corpo, e em 3 dias reedificarei. Quando você observa Jesus, quando passou nos 6 tribunais, por seu julgamento, a única acusação que eles alegaram, e que foi a causa de Jesus ter sido crucificado ali, no pensamento, no entendimento ali, da época do Anás e Caifás, do próprio Pilatos, o entendimento que eles tiveram foi esse, porque Jesus havia dito uma blasfêmia, que destruiria aquele templo, só que Jesus estava se referindo ao templo do seu corpo. O que acontece com a tatuagem? A tatuagem, ela mutila a pessoa. Você vê quantas pessoas têm infeccionado, têm até morrido por causa da tatuagem. Quando Paulo fala no livro de 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 e 17, ele diz, não sabeis que vós sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se nós destruir o templo de Deus, Deus nos destruirá. O nosso irmão salmista, ele disse que Deus não habita em casa feita por mãos humanas. Então Deus habita onde?
na minha vida, na tua vida. O meu corpo, ele é morada, ele é templo do Espírito Santo. Voltando àquilo que Jesus falou. Eu derribarei este templo, que era o seu corpo, e em 3 dias reedificarei. Então o meu corpo e o seu corpo de você que entregou a sua vida a Cristo é templo do Espírito Santo. Você não pode destruir. Eu diria que quando você pega o seu corpo e faz uma tatuagem, é como que você fizesse uma pichação no templo. Até conversava com uma determinada pessoa de uma igreja, ele até falou algo que me marcou. Eu não quero que você entenda dessa forma, talvez, né? Mas ele disse: olha, irmão Miguel, quando você faz uma tatuagem, você está o quê? Causando uma abominação ao templo, que é o nosso corpo, que é a morada do Espírito Santo de Deus. Ele falou para mim: irmão Miguel, isso aí é uma abominação. Eu não quero que você talvez interprete assim, mas vamos ficar com a palavra de Deus. Paulo diz: que comais, que bebais, ou faça outra qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Se você, ao fazer esta tatuagem, vai glorificar o nome de Deus, eu estimulo você a fazer. Nós temos já o Espírito Santo na nossa vida. Nós temos a nossa vida que Deus nos deu da forma que Ele achou que eu deveria nascer e você deveria nascer. Tudo aquilo que o meu corpo precisa para me sobreviver aqui nesta terra, o Senhor me deu. Quando olhamos para os 5 sentidos, nos deu o ouvido, nos deu o olfato, nos deu os lábios, nos deu a mão, nos fez completo, certo? Não há motivo nenhum para você fazer isso. Agora fica a seu critério, mas nunca esqueça que você é templo, é morada, é habitação do Espírito Santo. E quem destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. É muito importante esta palavra aqui, que você atente. Você, mais uma vez eu repito, que tem uma criança, um filho pequeno, não permita que faça uma tatuagem. A gente observa que algum tempo atrás aí estávamos na pandemia no nosso país, no mundo, podemos dizer assim, e quando a gente chegava no supermercado, que eu várias vezes fui ao Carrefour aqui em Porto Alegre, e quando eu ia ali tinha alguém com uma espécie de uma lanterninha, né? E onde era que ele focava aquele aparelho? Ou na minha testa ou na minha mão para medir a minha temperatura. Isso aí é o povo já se preparando para a marca da besta. A tatuagem é exatamente isso. Tem muitas pessoas fazendo tatuagem no seu corpo e aos poucos o diabo vem preparando o mundo para o sinal da besta. Então não permita que alguém da sua família receba qualquer tipo de marca. A Bíblia diz para não dar golpe no nosso corpo e nem fazer marca alguma nele. Você observa ali no livro de 1 Reis, melhor dizendo, quando o nosso irmão Elias está ali no Monte Carmelo, e ao estar no Monte Carmelo, após aquele momento do sacrifício, a Bíblia diz que ao chegar ao meio-dia, os sacerdotes, os profetas de Baal, eles se cortavam com facas e com lancetas. Era a ferramenta que eles usavam para se mutilar, uma coisa do paganismo. Você vê que mesmo eles se mutilando assim, o sangue escorrendo até o chão, você vê que não havia manifestação alguma ali. Mas quando a pessoa de Elias, homem de Deus, ele começou agora a orar, e a orar em poucas palavras ali. A Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu, consumiu aquele altar, consumiu aquele animal. E a Bíblia diz que o fogo ainda lambia o rego que havia colocado água. Você vê aqui, na minha retaguarda, existe assim água, né? E por isso eu estou trazendo esta palavra aqui na conclusão sobre a pessoa de Elias. Então não permita que isso aconteça na vida da sua família, dos seus parentes. Que Deus abençoe a sua vida abundantemente. Compartilhe esse vídeo. Você que é inscrito nesse canal, continue visualizando essas mensagens, compartilhando aos seus parentes e amigos, porque nós queremos, através deste canal, povoar o céu. Que Deus em Cristo nos abençoe e até o próximo vídeo. Que essa mensagem ela possa trazer edificação para a sua vida e para seu elevo espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe hoje.